Depois também tem gente como a própria Amanda te falou, às vezes não consegue ver, vai ver depois a gravação. Bom, gente, Eu vou então boa deixar pra Jenny. noite. Oi? Vou deixar para ti, tá? Porque qualquer coisa Ah, a assim. gente vai se completando, Dri. Boa noite, então, gente. É muito legal receber o Rosenilton hoje aqui. A gente hoje começa o nosso último módulo do nosso curso, que está sendo super rico, né? Super legal. Esse módulo último vai falar sobre o movimento de estudantes negros e negras na universidade. E aí a gente começa ele hoje com o Rosenilton, falando um pouquinho do histórico do movimento negro e a educação no Brasil. Eu agora no chat vou deixar de novo o link do formulário de avaliação do módulo anterior. Vocês sabem que a gente convida todos, por favor, todos e todas, para responderem o nosso formulário de avaliação. E também vou colocar de novo o nosso termo de consentimento para utilizar as falas daqui dos encontros, das conferências e das rodas na nossa pesquisa, que a gente também conversa sempre sobre isso. Então, também vou colocar no chat o link do termo de consentimento e da avaliação do módulo 1 e da avaliação do módulo 2. E é isso. Bem-vindo, Rosenilton. Muito bom ter você aqui com a gente. Então, vamos dar início a esse nosso encontro potente aqui. Muito obrigado, Jennifer, pela acolhida. Eu estou muito feliz de estar aqui, finalmente consegui participar. Eu não consegui participar dos outros encontros, porque é isso, né? A dinâmica acadêmica vai tomando os nossos tempos, né? Assim, incrível, mas hoje, pelo menos, eu consegui. Quero ver se eu consigo acompanhar, pelo menos, essa parte final. Quero agradecer enormemente a Adriana e a Beth, essa parceria. É uma pena não estar mais próximo, né? Porque a ideia era estar um pouco mais próximo, colaborar um pouco mais, mas, enfim, acho que é uma iniciativa, essa do projeto que vocês, né, a Adriana está coordenando, né, junto com o Beth, o Celso, é algo, assim, fantástico, né? Eu tenho ouvido os comentários das pessoas, tem algumas pessoas da Faculdade de Educação que têm participado, né, e vêm comentar comigo, olha, eu estou gostando muito do curso, assim, tem uma funcionária, né, uma educadora, assim, que, enfim, destaca muito o quanto tem sido impactante, né, e ela está na USP já há mais de uma década, né, e essa iniciativa, de fato, ela é fantástica. Eu me sinto muito honrado, muito feliz de estar, né, participando, né, de alguma forma e colaborando de alguma forma, mas, sobretudo, eu fico muito feliz, Adriana, Beth, as bolsistas, né, também o Celso não está aqui, mas a gente tem conversado, né, pela iniciativa de vocês, que é algo, assim, fantástico, fantástico mesmo, eu parabenizo. Que a gente possa replicar isso em outros momentos também, né, já que já está caminhando para o final, né, setembro termina, né, de ter os nossos prazos, mas a gente possa continuar, tá? Bom, gente, eu não sei se todas as pessoas aqui me conhecem, já me viram por aí, ou já, em alguma tela, né, porque presencial está um pouco difícil, mas em alguns lugares. Eu sou Rosenilton, como a gente disse, sou professor lá na Faculdade de Educação, aqui na USP. Eu estou agora na minha casa, não estou na USP, estive na USP hoje de manhã para aula, né, volto só amanhã para a reunião da CG, e atualmente eu estou, vamos falar primeiro da parte chata, assim, burocrática, né? Atualmente eu estou na coordenação, na comissão coordenadora do curso de Pedagogia, da COC Pedagogia, ah, e outras coisas mais da vida, né? Acho que talvez isso seja mais interessante. Com relação à pesquisa, eu sou antropólogo, né? Eu fiz filosofia na graduação, bacharelado, licenciatura, gestão escolar, fui professor da rede pública, dando aula de filosofia para o ensino médio, quando voltou no currículo lá em 2005. Era professor concursado, depois, enfim, me exonerei e fiz um mestrado e um doutorado em antropologia, né? Eu sou antropólogo, costumo dizer que eu sou filósofo de formação e antropólogo de profissão, né? E a minha área de pesquisa na antropologia é uma intersecção entre duas linhas, né? A etnologia afro-brasileira, ou populações africanas e afro-brasileiras, e religião e instituições religiosas. Então, um pouco a partir desses lugares que eu penso, eu olho para políticas públicas, né, que foi o meu investimento no doutorado, tentando compreender como que se conjuga, ou como se estabilizam categorias de classificação no campo da ciência e categorias jurídicas no campo da esfera pública na conformação de políticas públicas, com a participação de lideranças religiosas. Aí eu olho para o movimento
de lideranças de terreiro, né, das religiões de matriz africanas, para os católicos, o Pastoral Afro, o movimento afro-católico, e o movimento negro evangélico, que é um pouco mais recente, ele surge ali por volta da década de 90, mas que vai ganhando corpo e tem uma participação bastante importante nesse cenário. Então, um pouco esse lugar que eu tenho pensado e de formação. No campo da educação, eu vou para a faculdade de educação, eu chego na faculdade de educação muito recentemente, em 2018, né? Quando a gente, graças à agência das estudantes do curso de pedagogia, todas elas já formadas agora, a partir da modificação da Lei de Diretrizes e Bases em 2003, que estabeleceu o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, africana, depois em 2008 indígena, houve uma grande movimentação das estudantes para que se tivesse no currículo disciplinas que trabalhassem com a temática étnico-racial, né? O desejo das estudantes era que justamente tivesse uma disciplina, no mínimo uma disciplina obrigatória. Alguns passos foram dados, né, foram criadas algumas disciplinas optativas, sobretudo pela atuação do professor Marcos Ferreira Santos, e depois, em 2015, nós tivemos uma alteração na legislação educacional que modificou a formação inicial de professores, o que obrigou os cursos de licenciatura no Brasil, todos eles, a alterarem os seus currículos. Neste momento, a atuação das estudantes negras, que era um número muito reduzido, né? Hoje tem um número maior de estudantes negras na faculdade de educação, na pedagogia, né? Mas aquele grupo de estudantes bastante atuante conseguiu tensionar junto ao corpo docente e incluiu na modificação curricular uma disciplina obrigatória. Então, na pedagogia da faculdade de educação, tem uma disciplina Educação e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no currículo. Eu falo que é um grande feito dessas alunas porque elas conseguiram uma modificação curricular, incluindo uma disciplina obrigatória, né? Aí a Adriana e a Ivete, que são aqui da casa, sabem como é difícil uma modificação curricular e colocar uma disciplina obrigatória, e mais que isso, elas conseguiram que fosse aprovado um claro novo, né? Então, se fosse na era dos catedráticos, né, eu seria um catedrático, porque é uma vaga nova que foi criada especificamente para essa disciplina. Então, eu sempre gosto de começar lembrando deste meu lugar na faculdade de educação, que é resultado da agência das estudantes negras do curso de pedagogia, né? Então, isso é importante para lembrar o quanto é fundamental a participação estudantil, a participação das graduandas no tensionamento junto às estruturas universitárias. Essa participação ela é fundamental, porque ela, de fato, coloca em movimento, né? Porque é isso, nós docentes, nós também nos movimentamos, mas, às vezes, a dinâmica administrativa, a correria da burocracia acadêmica acaba também nos limitando, nos amarrando, né? E quando tem tensionamento do corpo estudantil, a gente consegue, em conjunto, ir construindo, né? Eu chego na faculdade de educação para pensar, e eu sou, costumo dizer, um antropólogo na educação, não faço antropologia da educação, mas eu discuto, então, com as estudantes essa temática da diferença étnico-racial. O que eu vou trazer para vocês tem um pouco a ver, então, com esse caminho, né? Eu vou tentar falar pouco, essa introdução já foi longa, mas eu vou tentar falar pelo menos aí uns 35 minutos, para que a gente possa abrir uma conversa e ouvindo vocês, né? Eu preparei uns slides, que talvez seja mais um guia para a fala do que propriamente de coisas que precisam ser anotadas e tudo mais, né? Então, eu não vou mostrar ele completamente para vocês, mas eu vou trazer, acho que algumas cenas que eu acho que são importantes, assim, nesse momento da nossa conversa, né? Eu vou aqui compartilhar a minha tela, já colocar no modo apresentação. Se estiver muito pequeno, vocês me avisam que eu amplio. Está visível, né? Se ficar muito pequeno, vocês me avisam que eu amplio. Bom, então a ideia é a gente apresentar sinteticamente. Os meus slides ficam sempre no ordem ao contrário.
né? Apresentar sinteticamente, né, as formas, né, de organização do povo negro no Brasil, algumas lutas e algumas conquistas, né? Então, a ideia é fazer um grande panorama, assim. Então, a gente vai pensar aqui 5 séculos, né, em 30 minutos. Então, vou tentar pontuar algumas coisas que me parecem, nesse debate, pensando em educação, que são mais importantes a gente destacar, tá? Embora eu vou deixar o conjunto de outras coisas de fora, mas vou destacar alguma delas. Trouxe 3 autoras aqui para a gente pensar no conjunto, que eu acho que são referências na temática, né? O texto da Nilma Lino Gomes, que para mim já se tornou um clássico, né? O Movimento Negro Educador, ressignificando e politizando raça. Essa aqui é um artigo que eu estou indicando, mas tem também, posso depois mandar para a Beth, Adriana, enfim, para distribuir, né, essas indicações. Tem esse artigo, está disponível online, mas tem também um livro. Eu sempre recomendo o livro, que foi a livre docência da Nilma, né, em que ela vai discutir como que se produz uma pedagogia no movimento negro. Então, né, ela vai destacar isso a partir de 5 pontos. A Nilma já está fazendo uma revisão desse texto, né, porque quando ela esteve aqui na Faculdade de Educação em 2019, no Congresso de Educação, ela já apresentou, em 2020 ela esteve aqui uma vez, ela já apresentou um debate mais atualizado em que ela vai destacar um outro aspecto desse processo educacional. Eu vou destacar aqui alguns pontos para vocês depois. Um outro texto que também é um clássico do Kabengele Munanga, né, que eu sempre falo, nunca é demais dizer, eu falo que esse texto do Kabengele Munanga, ele é aquele texto que a gente entrega para as pessoas que olham para a gente e falam assim, raça não existe. Assim, de novo, lê esse texto aqui, depois a gente conversa. Né? Porque foi uma palestra que o Kabengele Munanga fez sobre exatamente esse tema, assim, uma abordagem conceitual das noções de raça e racismo. Ele é muito, muito, muito didático, assim, dizer, olha, gente, sabemos aqui o que é raça, como que ela vai se constituindo e por que a gente usa. Então, assim, é um texto curto, porque é uma palestra, então deve ter 7, 8 páginas. Então, assim, eu sempre indico, falo assim, olha, sabe aquele jantar de domingo? Preparação para o jantar, então, assim, em família. Leia esse texto. Que não lê o texto, não participa do jantar em família. Assim, a gente já adianta algumas coisas. E o outro, que é um texto um pouco mais... que também já é um clássico, só trouxe clássicos para vocês, do Petrônio Domingues, que ele faz uma análise do movimento negro. Né? O Petrônio Domingues é um dos pesquisadores que se dedicou, tem outras pessoas, tem uma pesquisa da Givanilda também, tem outros pesquisadores, mas eu acho que o Petrônio Domingues ele apresenta de forma sintética uma organização para o modo como o movimento negro vai se estabilizando no Brasil, e ele vai olhar a partir da República. Né? Portanto, a partir ali do final, na virada do século XIX para o século XX. Né? Mas eu vou alargar um pouco mais essa compreensão e vou demonstrar para vocês. Né? Bom, então, primeiro, não vou falar de identidade e diferença, não. Eu vou direto já pensando agência e resistência. Né? Que bom, a gente já está colocando ali. Né? Pensando primeiro agência e resistência. Né? Por que eu gosto de trazer essa temática? Né? No mais das vezes, quando a gente pensa o movimento negro, a gente tende a ressaltar os aspectos da resistência. Né? Isso é fundamental. A resistência ela existe, ela está presente. Né? Ela faz com que nós estejamos hoje aqui. Né? Mas tem um outro aspecto também que está junto com a resistência, que às vezes não aparece muito, que é a agência, ou seja, essa capacidade de determinar também os rumos das ações políticas, né? E das transformações sociais. Né? É importante a gente destacar isso, porque senão faz parecer que a população africana e sua descendência, quando é trazida para as Américas, elas tão somente reagem a algo que sofre. E tudo aquilo que se produz na diáspora é resultado da violência que sofre. Por exemplo, pensar que o quilombo ele é resultado de uma estratégia de resistência à escravidão, por exemplo. Né? Não, né? O quilombo ele já era uma forma de organização societária existente em África,
né? A palavra quilombo, ela vem do Kimbundu, portanto, oeste africano, onde hoje, na região ali de Luanda, né, as províncias do norte de Angola, mas a forma de organização societária, ela é do povo Lunda, né? O povo Lunda que está onde hoje é o leste de Angola e o sul da África, sul da República Democrática do Congo, né? Essa forma de organização societária já possui algumas características de organização, que já era uma forma de organização social militar, né, de resistência, e de acolher a diversidade étnica, porque povos distintos formavam os quilombos, né? Essa forma de organização social já existente no contexto africano, no continente africano, desde antes da colonização, ela vai ser implementada também no Brasil, e aí pensando que o aquilombamento já é uma ação de preservação de um grupo que se organiza em torno de um objetivo em comum, isso vai aparecer também na América. E vai aparecer no Brasil, com o nome de quilombo, que a gente vai utilizar, ou na América colonizada pela Espanha, que a gente vai nomear como palenques, ou mesmo colonizada pela França, que a gente vai nomear como terra de marronagem. Se eu olho, portanto, para o quilombo como uma instituição societária que já existia em África e que assume contornos específicos no contexto diaspórico, eu coloco em evidência a agência das populações negras. Porque essa forma de organização societária, o quilombo, impacta no modo como os colonizadores vão atuar na relação com esses sujeitos. Vai obrigar, portanto, uma transformação nas estratégias de tentativa de dominação, né? Da mesma forma, se eu penso, por exemplo, as cosmologias religiosas banto, pensando no Centro-África, né? Ali desde o delta do Níger, né? Abaixo ali da Nigéria, e no sul do Sudão até o norte onde hoje é a África do Sul, então toda a parte de baixo, digamos assim, do continente africano, que é o povo do tronco linguístico banto. Se eu penso formas de organização e eu penso a cosmologia religiosa banto e como ela lê a realidade social, a realidade da natureza e os seus princípios sagrados, eu entendo o catolicismo no Brasil. E eu entendo que esse catolicismo no Brasil ele é muito mais africano do que europeu, né? E aí, ao dizer isso, eu não estou aqui também eliminando o fato de que teve violência epistemicida, de perseguição até os dias atuais das religiosidades, mas eu estou também estabelecendo que muitos africanos que vêm para o Brasil já professavam o catolicismo, porque desde 1450 o reino de Angola já tinha o catolicismo como religião oficial e uma estratégia de uso dessa religião, né? Porque essa religião ela aparecia também não de forma em que se excluía os princípios sagrados vivenciados, que a gente nomeia hoje de religiões tradicionais africanas. Muito pelo contrário, elas estavam conjugadas, como estão conjugadas até hoje, como estavam conjugadas, por exemplo, os princípios do Islã e também das religiões africanas. Então, há outras formas da gente pensar. E aí essas organizações, portanto, que a gente vai observar no contexto nacional de formulação e estratégias de alianças entre a população de origem africana e indígena, nos permite compreender que, se a gente inverte o arco, talvez sejam muito mais os portugueses, os colonizadores que estejam resistindo do que indígenas e africanos. Porque impõe-se, portanto, uma necessidade deles criarem dispositivos de colonização, aquilo que o Fanon vai apresentar nos seus textos. E por isso que a linguagem ela vai ser extremamente da violência. Porque a resistência, portanto, não são das populações africanas, das populações indígenas, eu diria. É uma resistência, portanto, das populações europeias que vão tentar estabilizar uma forma de existência, uma forma de dominação que encontra, aí sim, resistência. Existem outras lógicas operando. Então, a gente tem um jogo ali que eu gosto sempre de destacar, que, sim, há resistência porque há agência.
né? Essa ação, portanto, que faz com que, na longa duração, apesar de toda a violência, de toda a mazela sofrida, nós permanecemos de pé, né? Isso faz com que nós cheguemos até onde nós estamos, né? Justamente porque a gente vai no fio do tempo, né? No fio da história, na longa duração, constituindo formas, portanto, de organização social, né? Nesse sentido, a categoria raça, né, enquanto uma construção social, ela é fundamental, sobretudo no contexto diaspórico, né? Sei que vocês já discutiram isso, mas é sempre bom a gente destacar, né? A categoria raça, enquanto uma categoria socioantropológica, ela vai assumir contornos distintos em cada uma das sociedades, né? No contexto nacional, no contexto brasileiro, uma das marcações fundamentais para se pensar a organização, a configuração da noção de raça, são alguns elementos fenotípicos, dentre eles a cor. Quer dizer, a forma de classificar, a classificação da população por meio da cor foi um dispositivo utilizado durante o processo colonial de produzir distinção entre os sujeitos, né? Depois eu vou mostrar um quadro para vocês, mostrando como que esta cor ela é muito mais imaginada do que real. Porque, por exemplo, no caso da população escravizada, a distinção entre preto e negro, preto e pardo, estava no fato de que preto era quem nasceu em África e pardo era quem nasceu no Brasil. Não tem nada a ver com cor de pele, né? Então é muito mais uma metáfora. Por isso que a gente vai discutir hoje, por isso que no Brasil a gente não teve, como a gente teve nos Estados Unidos, uma discussão mais aprofundada sobre colorismo, embora tenha muitos trabalhos importantes, né? Um debate que produz uma distinção entre negros de pele clara e negros de pele escura, isso não aparece de modo mais direto, embora a gente saiba que a experiência racial de um sujeito negro de pele clara e do sujeito negro de pele escura são distintas, né? Mas os dois sofrem racismo, né? E o investimento, portanto, do movimento negro é dizer assim, olha, se a sua pele é mais clara ou mais escura, você vai sofrer racismo. Então, é melhor que a gente esteja junto e a gente se contraponha a esse sistema de opressão do que a gente fique discutindo entre a gente. Porque houve também, durante o processo de colonização, vocês vão se lembrar de uma figura chamada Capitão do Mato, que era o sujeito que não era branco, né, mas que estava entre, e que exercia, portanto, um lugar, né, de relação entre os dois grupos, né, opositores, e ele tinha alguns privilégios em relação à população escravizada, mas ele também não era aceito, né? E aí a gente vai se produzindo no contexto colonial, isso não só no Brasil, mas isso em África também e nas Américas, de produzir cisões no interior do próprio grupo. Vocês vão se lembrar, por exemplo, no que fez a Bélgica quando colonizou onde hoje é a Ruanda, né? Ou o que fez a Holanda quando colonizou onde hoje é a África do Sul. Estabelece, portanto, uma luta, uma oposição entre iguais, né? Então, diz desde fora, todos os negros são iguais, não dá para saber quem, é tudo igual, não consigo distinguir um do outro. Entretanto, implementa dentro da própria comunidade, sim, vocês são diferentes, vocês não podem formar um grupo aqui, porque, olha, veja, um é mais claro, um é mais escuro, um é mais alto, outro é mais baixo, um professa uma fé, outro professa outra, um fala outra língua, fala outra, então vocês não formam um grupo, mas de fora é uma grande massa, né? São estratégias, portanto, de dominação. Isso vai sendo estabilizado no processo de configuração do racismo no processo diaspórico. E aí tem estratégias, né? Tem estratégias justamente de dominação. E o que o movimento negro vai fazendo ao longo do tempo é reconstituindo o que na antropologia a gente chama de laços interpessoais fundamentais, né? O que seriam os laços interpessoais fundamentais? É aquilo que produz vínculo entre as pessoas, é aquilo que faz com que eu e a Adriana nos reconheçamos enquanto iguais. Por exemplo, ancestralidade,
né? Eu posso não conviver, eu não posso não ter amizade com uma pessoa, né? Mas eu me reconhecendo enquanto pessoa negra, eu participo de uma comunidade mais ampla, que é a comunidade negra, né? E eu estou ligado a ela a partir desses vínculos interpessoais fundamentais. Isso faz, portanto, em que eu consiga me relacionar com esses sujeitos a partir de outro lugar. É claro que isso implica, dentro de um processo educacional, e pensando no contexto brasileiro, uma conscientização da identidade étnica, né? Da identidade étnico-racial, para ser mais específico. E essa conscientização, ela implica também a tomada de uma posição política. Porque o sujeito pode se reconhecer como negro, mas não aceitar o lugar social que foi pensado para o sujeito negro e compreender que uma emancipação do indivíduo negro só ocorre com a emancipação comunitária, do grupo de pessoas, né? Quando essas pessoas não têm consciência de que a emancipação ela precisa ser coletiva, ele parte do princípio de que existem méritos pessoais. E quando ele alcança algum lugar de destaque, ele ele acredita que isso é mérito pessoal e reproduz, portanto, o discurso do colonizador, tá? Eu sei que eu não devia estar falando aqui de um vereador Fernando Feriado ou do ex-presidente da Fundação Cultural Palmares, mas são os exemplos mais óbvios que a gente vê, assim, de pensar em pessoas públicas, né? Mas a gente conhece pessoas, né? Porque, numa medida, algumas pessoas fazem isso como estratégia também de resistência, porque ninguém quer ser identificado com aquilo que é considerado ruim na sociedade. A gente vê isso muito com as crianças pequenas e bem pequenas na escola, quando a criança é bem pequena, ou a criança bem pequena é de 0 a 3 anos, tá? Crianças pequenas vai até 7 anos, usar as categorias da pedagogia, né? Mas quando a gente vê, por exemplo, uma criança de 6 anos de idade, chega para a professora e fala, eu sou feia, né? Tem alguma coisa aí, né? Porque o que ela está dizendo também, para além de dizer que ela está dizendo que ela não se reconhece nos exemplos daquilo que é considerado belo. Porque se ela não se vê, ninguém precisa chegar para ela e dizer assim, você é feia. Mas se tudo aquilo que ela vê, apresentando como belo, como bom, não tem correspondência com aquilo que ela observa no espelho, as crianças são inteligentes. Elas raciocinam. Então, por exclusão, ela entende que ela não participa da beleza, né? Então, o movimento no campo da educação é justamente a gente pensar uma palavra que os movimentos sociais vão usar muito, que é representatividade. Ou seja, como que eu apresento para as pessoas exemplos positivos que produzam identificação. Eu sempre falo, eu aprendi isso com uma colega, a professora Jaqueline, acho que teve com vocês a Jaqueline, né? Estará, não sei, a Jaqueline, que agora é professora na UNB, né? Aprendi isso com ela. Eu não preciso dizer a pesquisadora negra Nilma Lino Gomes, eu boto a foto da Nilma. Porque se eu falar a professora negra Nilma Lino Gomes, eu tenho que falar, e aí o filósofo branco Michel Foucault, porque é isso, se ela é negra, ele é branco. Numa sociedade racializada, todos nós somos racializados. Esta é uma marcação importante do movimento negro e que vai aparecer nas diretrizes curriculares. Eu vou tentar avançar para chegar lá, senão vou nessas idas e vindas, né? Então, raça, então, como um conceito socioantropológico, que não vai se determinar, obviamente, por conteúdos biológicos, embora vai se aproveitar em alguma medida, porque a gente está falando sobretudo no Brasil, em relação à cor da pele, fenótipo e etc., porque o que chega primeiro é a nossa cor, né? É o nosso corpo. Então, eu falava hoje para as alunas de manhã, a primeira vez que eu entro numa sala de aula, talvez a primeira coisa que vem à mente das estudantes seja, olha, um professor negro. Mas quando o meu colega branco entra, não vem na mente, olha, um professor branco. Mas assim, é um velho, né, um novo, outra marcação social. Raça, na Universidade de São Paulo, não está demarcada, né? Então, a raça, enquanto uma construção social, política e social, ela é uma categoria discursiva. Ela é, portanto, uma categoria que permite uma organização de um sistema de poder econômico, de exploração e de exclusão. Então, o que é o racismo? O racismo é um sistema de poder econômico que produz exploração e exclusão, né?
E essa prática discursiva, portanto, o racismo, ele já possui uma lógica pop. Então, se amanhã a gente abolir a palavra raça e a classificação racial do mundo, o racismo vai continuar existindo. Sabe como disseram quando não existia, que não havia Covid e as pessoas continuavam morrendo de Covid? É a mesma lógica. Né? O problema é que a gente não encara o problema, né, de frente, a gente não resolve o problema. Então, quando a gente tenta justificar as diferenças sociais e culturais que legitimam a exclusão racial em termos de distinções genéticas, biológicas, isso é um problema. Mas, quando a gente diz, olha, as mazelas sociais, as desigualdades que a gente observa na sociedade brasileira, elas são demarcadas a partir da raça, né? Do gênero, da origem, da geração, deficiência, religião. Mas mesmo quando não aparece religião, deficiência, gênero e raça sempre aparece. Gênero e raça sempre aparece. Então, assim, não há política pública que seja aplicada nesse país que não tenha um recorte ou de raça ou de gênero que vá adiante. Ela precisa passar por esse recorte. E se ela tem um recorte de raça, de gênero, de raça, ela é fundamental. Né? Porque senão são as mulheres brancas que terão acesso à política e as mulheres negras não. Então, compreender isto é fundamental. E quando a gente vai para a educação, isso aí fica mais evidente. Quando a gente pega as estatísticas educacionais, o que a gente observa? Com recorte de gênero, se as alunas, né, se as mulheres, elas concluem o 5º ano do fundamental, elas concluem o ensino médio. O gargalo é o 5º ano do fundamental. E as meninas estão ali mais ou menos entre 11 e 12 anos de idade. É quando elas são retiradas da escola para os trabalhos domésticos, ou o trabalho de cuidado do outro. Com relação aos meninos, se eles concluem o 9º ano do ensino fundamental, eles concluem o ensino médio. Porque o gargalo, percebam que aí a gente já tem uma distinção de raça, de gênero, que faz com que os meninos tenham maior chance de concluir o ensino fundamental que as meninas. Quando a gente coloca raça, a gente percebe, a gente diminui isso. Meninos negros vai para o 5º ano. Né? E meninas negras ficam no 5º ano. E aí tem um segundo gargalo, porque muitas estudantes negras, terminando o fundamental, não conseguem ir para o médio. Né? E aí o gargalo maior é, terminando o médio, majoritariamente da população, a maior parte das estudantes negras não vão para o ensino superior. Né? A curva ela vai virando uma pirâmide invertida. Então, quando a gente pega o gráfico, né, e vê que a gente tem, quem conclui o ensino básico hoje no Brasil, majoritariamente são meninas brancas, depois vem meninos brancos, meninos negros, depois meninas negras. Quando a gente olha para o gráfico do ensino superior, majoritariamente homens brancos, depois mulheres brancas, homens negros, depois mulheres negras. Tem uma inversão. A gente pega os dados da educação infantil, quem acessa a creche, majoritariamente crianças negras. No ensino fundamental, hoje, como a gente tem uma política que obriga a matrícula na escola, os dados, eles estão, a partir de agora, né, os anos 2010, que a gente tem com os penários, a gente percebe uma equalização nos gráficos, mas a gente ainda tem os gargalos ainda na permanência e na conclusão. O acesso, de certa forma, a gente tem um bom número de acesso na educação básica de crianças, mas a permanência, a conclusão, ainda é um problema. Por isso a gente precisa falar de raça. Por isso que o movimento negro, desde a sua gênese, quando ele vai pensar a organização da luta, a educação é um ponto principal. Né? E aí, como que se organiza o movimento negro? Né? Eu posso pensar o movimento negro de muitas formas. Né? Eu posso pensar... Peraí que deu... Bloqueou aqui a minha... Agora foi. Eu posso pensar um movimento negro de forma alargada. Né? Ou seja, eu posso pensar o movimento negro como toda e qualquer organização de pessoas negras que tem como objetivo o enfrentamento do racismo. Né? De forma direta ou de forma indireta. Mas não tem como ter uma organização social de pessoas negras que não vai enfrentar o racismo. Ela vai fazer isso de alguma forma. Então, quando eu penso o movimento negro dessa forma mais alargada, eu posso dizer que há movimento negro no Brasil desde quando chega o primeiro navio, em 1536.
né? Avant la lettre, obviamente, porque a categoria não estava estabilizada como a gente pensa hoje, né? Mas o fato é que a gente tem muitas formas de pensar essa organização dos negros. Uma das mais evidentes e que permanece na longa duração e que na década de 60 e 70 ela foi muito atacada é a religiosa. Né? Houve depois da criação do movimento negro unificado, ali em 1976, 78, é que a religião, ela passa a ser considerada, as religiões de matriz africana passam a ser consideradas aliadas na luta antirracista. A gente teve um período ali da década de 60, início da década de 70, que ela não era considerada uma aliada, numa leitura, eu diria, muito próximo da que faz uma certa perspectiva comunista do lugar da religião. Né? A gente pega, por exemplo, isso aparece inclusive na literatura. Quando a gente pega aquele romance do Jorge Amado, Jubiabá, isso aparece muito claramente. Quando a festa de candomblé é interrompida para ele chamar as pessoas para a greve. Né, no debate, que ele vai dizer, olha, tudo bem, a gente está aqui batendo tambor, mas aí vem o branco e manda fechar isso aqui e a gente não pode tocar para Xangô. Então, de fato, o que resolve a situação é ir para a porta da fábrica e fazer greve. Né, Jubiabá é um romance lá da década de 30, né, lembrando a época de Getúlio Vargas, projeto da industrialização do Brasil, o Jorge Amado, que é um escritor importante nesse período, porque ele vai apresentar essa brasilidade por meio da literatura, né? Então, veja que tem uma leitura aí que já coloca a religião no campo separado. Mas toda e qualquer organização do movimento das pessoas negras no Brasil, elas passaram primeiramente pela religião. Mesmo hoje, se a gente tem pessoas negras que não têm nenhuma filiação religiosa e participam dos movimentos políticos e sociais, é a religião que permitiu e permite até a atualidade essa conformação, seja no escopo das próprias religiões matrizes africanas, seja no escopo de outras matrizes religiosas, como o Islã. A gente vai lembrar da Revolução dos Malês, capitaneada pelos africanos e africanas que professavam o islamismo, né? O Islã, na verdade, o islamismo não existe, né? Mas o Islã, desculpa aqui pelo erro. Ou ainda por formas de organização que vão se conformar, por exemplo, com as confrarias, com as congadas, com as irmandades, espaços, portanto, de agência de tensionamento. A gente olha para a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, aqui em São Paulo, fundada em 1711, ela foi uma das irmandades mais ricas da Diocese de São Paulo, da província de São Paulo, né? Que rivalizava com a Ordem Terceira de São Francisco, ali no Largo de São Francisco, do lado da faculdade, que rivalizava com a Ordem do Carmo. Né? As irmandades católicas, negras católicas, elas tinham muita força política na província dos séculos XIX e XVIII. Né? Então, a Igreja Nossa Senhora da Cruz dos Enforcados, hoje é a Praça da Liberdade, que aí o ex-governador quis colocar, que era ex-prefeito, quis colocar Liberdade Japão, associando a ideia de liberdade à população de origem asiática e não à população negra, porque era ali que aconteciam as execuções, né? Então, a Igreja da Cruz dos Enforcados não está ali de propósito, né? Quer dizer, ela está ali porque ela tem uma razão, né? Por estar ali, ou mesmo a igreja ali na Praça do Patriarca, que era um reduto de população negra, ou a Igreja Nossa Senhora do Rosário, que ficava onde hoje é a Bolsa de Valores, né? O Largo virou o Largo do Café, e ela foi expulsa para o outro lado da margem, lá no Encharcado, no Paissandu, né? Se constituiu ali com outro reduto. E em frente, lá na década de 80 e 90, a Galeria do Reggae, ou a galeria que juntava a população negra nos seus bailes chiques, nas indumentárias, nos cabelos, nas trancistas, que hoje é conhecido em São Paulo como Galeria do Rock. Embora seja um espaço de resistência negra. Ou o Bexiga, um bairro negro, que vai ser reconhecido como italiano. Né? Então, pensar a organização por meio da religião é a religião tanto institucionalizada, mas eu diria que é, sobretudo, a partir do sagrado. Uma noção, portanto, que permite
a perpetuação na longa duração, o bairro da Liberdade também, o bairro da Liberdade. No mais das vezes, quando a gente olha para a geografia da cidade de São Paulo, são territórios negros, né? A Liberdade, a Barra Funda, Pinheiros, são bairros, a própria região da Paulista, onde estava localizadas as plantações de café, ele tem o Quilombo de Juruçaca, desculpa, o Quilombo Lava Pés, ali onde hoje é a Avenida 9 de Julho. Então, a gente tem marcações fundamentais, né? Outra forma de organização do movimento negro são os grupos culturais ou artísticos, por meio da assistência social, por meio de associações recreativas, e a escola de samba vai ser um desses marcadores fundamentais, as rodas de samba, né? Artísticas, os coletivos de artes negras, e a gente está olhando isso, e política, tá? A gente está olhando isso na longa duração, né? Então, desde o século XVI, né? E aí, quando a gente olha a partir da República, pegando aqui o texto do Petronílio, né, do Domingos Petrônio, né, ele vai ele vai dividir em 4 fases. A primeira fase, localizando uma grande organização negra, que foi a Frente Negra Brasileira, né? A Frente Negra Brasileira ela tem um papel fundamental na organização da luta política das pessoas negras e educacional, porque a gente tende a pensar que a educação sempre foi um direito, né, de todas as pessoas. Não foi, né? Ela aparece como um direito na Constituição lá de 37, em determinado momento de 41, mas enquanto um direito social coletivo, a educação só vai ser conseguida, conquistada na Constituição de 88. Antes disso não era um direito e não era uma obrigação do Estado. Da mesma forma, nunca houve algumas pessoas costumam dizer que no Brasil não houve apartheid, né, na lei, né? Mais ou menos, né? Nós tivemos ali nos séculos dizendo, já na República, tivemos isso no Império, mas na República nós tivemos também legislações que estabeleciam que a população negra podia sim estudar desde que se fossem cursos noturnos. Pergunta tinha classes noturnas? Não. Mas a desculpa era, nós não estamos proibindo de vocês de estudarem, pode estudar em qualquer escola, só no período da noite. Não tem aula à noite, mas aí a culpa não é nossa. Então, essa é um pouco a lógica, né? Isso vai. Mas esse mesmo Estado brasileiro vai criar as cotas na década de 60 para os filhos de fazendeiro, nas universidades públicas, né? Que considerava que era importante reservar vagas para esses. E aí, perceba, não é para as pessoas que vivem no campo, são para os filhos dos proprietários de fazenda, né? Porque entendia-se que essa é uma política pública importante para valorizar as pessoas do campo, né? A Frente Negra Brasileira, portanto, ela vai ter uma movimentação de pensar a produção de uma elite negra, né, e de uma superação da desigualdade racial, né? E aí vai ter a compra de vagas em escolas, a criação de escolas, um debate em torno da presença da população negra na escola. Porque o que se discutia naquela época, estou falando aqui na virada do século, né, do 19 para o 20, era o acesso das pessoas negras. Depois a gente vai perceber que, para além do acesso, tem a permanência, de como que esse currículo vai reproduzindo o racismo, né? A Frente Negra vira um partido, né, na década de 30, depois, né, com a ditadura Vargas, os partidos deixam de existir, e aí a Frente Negra também deixa de existir. Mas a gente tem nesse período também as revistas que são produzidas, o movimento do Teatro Experimental do Negro com Abdias do Nascimento, né, que é pensar, portanto, uma estética negra, né? Que não são só os corpos negros em cena, mas é uma estética negra, uma estética que volta para princípios civilizatórios e pensa a produção de uma arte, né? Isso vai tensionar, inclusive, com a televisão nascente, né? O processo, portanto, a gente tem ali, que é a presença de pessoas fundamentais, por exemplo, Ruth de Souza, né? De personalidades que vão demarcar um lugar dessa presença negra nos vários espaços, esse constante tensionamento. A terceira fase, que é a grande marca, é a criação do Movimento Negro Unificado. O que foi o Movimento Negro Unificado? Muito sinteticamente, foi a unificação das pautas do movimento negro,
né? Estamos no momento ditatorial, né? Final da década de 70, já com um crescimento do movimento pelas diretas já, né? E pela solicitação de uma constituinte, a demanda de uma nova constituição. Os grupos do movimento negro compreenderam que ali era fundamental produzir alianças que possibilitassem a representação da população negra e as suas reivindicações serem atendidas, né? Então, uma unificação das pautas, porque há diferenças entre os vários grupos do movimento negro, diferenças ideológicas, diferenças políticas, diferenças a formas de ação, isso faz parte da própria diversidade, da própria dinâmica dos grupos. Mas a unificação da pauta permite justamente estabelecer, digamos, o mínimo pelo qual se vai lutar. E esse mínimo vai estar localizado em 3 coisas: políticas de reconhecimento, reparação e valorização. Esses 3 princípios vão aparecer depois nas diretrizes curriculares para a educação escolar, para a educação, para o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, e educação das relações étnico-raciais. Políticas de reconhecimento justamente está demarcada nesta agência e nessa resistência, né? Reconhecer, portanto, que o Brasil só é o Brasil da sua riqueza material, da sua riqueza cultural, graças à presença da população ou das populações negras e indígenas. Este reconhecimento exige, portanto, uma reparação das mazelas sofridas por essa população. Uma reparação que é também pecuniária, né? Havia uma demanda ali pecuniária, um cálculo, inclusive, de uma indenização. Se os proprietários de pessoas escravizadas receberam uma indenização do Estado, por que os escravizados não podem receber uma indenização do trabalho que exerceram? Essa era uma das demandas. E a valorização, portanto, dessa presença, que deve estar presente em todas as ações realizadas pelo Estado, e na educação há uma demanda específica. A tal ponto que na Constituição, o artigo 206, quando vai estabelecer a educação enquanto um direito, né, coletivo, depois no 205, um direito coletivo, no 206, no para que a educação, uma das alíneas vai aparecer superação das desigualdades, né? Depois, no artigo 3º, vai aparecer a impossibilidade da discriminação em razão da cor. Vai aparecer no artigo 241, no artigo 215, no 216, no 239, portanto, em vários artigos vão aparecendo elementos, né, que vão garantindo constitucionalmente algumas lutas, alguns direitos à população negra, né? Pensando especificamente no campo da educação, é fundamental o artigo 215, mais do que o artigo 206. Por que o artigo 215? Porque o artigo 215 vai definir o que é o patrimônio cultural brasileiro. E ao definir o que é o patrimônio cultural brasileiro, ele vai destacar a agência das populações indígenas e negras, africanas, né, afro-brasileiras. E ao fazer isso, o artigo 216, ele obriga o Estado a promover políticas de salvaguarda e de expansão do conhecimento desse patrimônio. São esses 2 artigos conjugados que vai dar no artigo 26A da LDB, que é o ensino de história e cultura africana afro-brasileira. E também o artigo 239, o artigo 68, desculpa, da Constituição, dos atos das disposições constitucionais transitórias, né? Ele vai destacar, vai reconhecer o direito das populações, das comunidades remanescentes dos quilombos ao direito ao território. E nesse mesmo artigo vai estabelecer que todo território quilombola é necessariamente um patrimônio da sociedade brasileira, devendo o Estado fazer somente o registro. Então, todo quilombo, assim reconhecido, titulado, ele é também patrimônio. Isso obriga o Estado a desenvolver políticas de manutenção do patrimônio, porque isso está presente no artigo 218. Então, este movimento, né, que essa ação, esse conjunto de ações que o movimento negro vai desenvolvendo é de forma conjugada, né? E do campo da educação, o acesso, a demanda pelo acesso à população negra à educação vai estar presente
desde o período republicano, anterior, mas a gente pensando desde o período republicano, que primeiro, uma demanda de acesso, e depois, uma demanda de uma modificação curricular. Por quê? Porque o que se percebeu é que, quando a população negra chega na educação, chega nos bancos escolares, há uma expulsão dessa população negra. Uma expulsão por meio de um currículo que não foi pensado para essas pessoas. Um currículo que é branco-centrado, um currículo que vai reproduzir estereótipos depreciativos com relação às populações negras e indígenas, né? Esse tensionamento ele vem desde fora, portanto, para dentro da escola, né? Com a criação da BPN, da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, em 2000. No ano de 2021, acontece em Durban a terceira Conferência Mundial contra o Racismo. Esta conferência ela tem uma marca fundamental, mais do que o seu documento final, mas no movimento que produziu internamente no Brasil, né? Com as organizações regionais, as preparativas para a participação nessa conferência. Lembramos que aqui é governo Fernando Henrique Cardoso, e é nessa conferência, portanto, que o Brasil, pela primeira vez em 500 anos de história, vai reconhecer que é racista, né? Só neste momento. E se compromete, portanto, com o desenvolvimento de políticas públicas de combate ao racismo. Até então, tirando a lei Afonso Arinos, em 1950, o Estado brasileiro não tinha se comprometido com o combate ao racismo. Então, quando a gente fala que o enfrentamento ao racismo no Brasil ele é de longa duração porque ele foi sempre capitaneado pelas populações negras, né? Mas, enquanto política de Estado, o compromisso só aparece em 2000. A gente está falando, portanto, gente, de 22 anos. Né? Quando isso vira uma preocupação de Estado, e a gente tem, em 2002, o advento dos governos do PT, a participação da população negra nos governos, ela se torna mais inclusiva. E a gente tem a criação da CEPI, que foi extinta no atual governo, a gente tem a criação da SECAD, que era a Secretaria de Alfabetização Continuada e Diversidade, que agora virou uma subsecretaria. A gente tem a modificação, portanto, da LDB em 2003, e aí veja a estratégia do movimento negro. Quando, em 2003, se modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir o ensino de História e Cultura Africana Afro-Brasileira, a gente tem algo inédito no Conselho Nacional de Educação: a presença de 2 conselheiras negras e de 1 conselheira indígena. Nilma Lino Gomes, que vai relatar as diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola, Petronília Silva, que vai relatar as diretrizes para a educação étnico-racial, e Rita Potiguara, Rita Gomes do Nascimento, que vai relatar, pela primeira vez na história, uma pessoa indígena relata as diretrizes curriculares para a educação escolar indígena. Isso foi um grande feito, a gente não tem isso depois na história, né? Isso é fruto dessa ação conjugada do movimento negro de estrategicamente colocando as pessoas em espaços de poder específico. E depois a gente tem, em 2010, né, o Estatuto da Igualdade Racial, em 2012, a Lei de Cotas, né? Eu já vou parar a minha apresentação, porque eu queria destacar um ponto fundamental das diretrizes curriculares, que é algo fundamental que a Petronília faz. O que a Petronília faz? Quando é aprovada a Lei 10.639, né, que vai alterar, então, o conteúdo da educação básica, né, a alteração do currículo da educação básica, na hora de produzir a relatoria, a Nilma, a Petronília, ela vai seguir o que está disposto no artigo 4 da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. O que diz o dispositivo 4, o artigo 4? Diz que toda e qualquer política pública que incida sobre a vida das populações tradicionais, as populações tradicionais devem ser ouvidas. Fazendo uso dessa prerrogativa, a Petronília estabelece que a população negra é uma população tradicional. E ela organiza, portanto, audiências em todas as regiões do país. E produz estudos encomendados às universidades e consultas públicas às escolas sobre o processo de educação para as relações étnico-raciais.
qual é o material didático utilizado, qual é o número de estudantes negras, qual é os dados de evasão, dados de aproveitamento. Esse amplo material, ela vai sintetizar num texto de 22 páginas, que eu considero um texto brilhante, e foi acusada, à época, convém dizer, que ela fez uma cartilha, né? Quando ela publica a relatoria, né? Ela foi acusada por muitos, inclusive do campo da educação, né, de que ela fez um relatório muito... A ideia de cartilha no mau sentido do termo, né? Muito dizer o passo a passo que deve ser feito, né? Eu diria que isso é brilhante, porque ela começa, na primeira parte, retratando o que é o movimento negro, o debate contemporâneo sobre as relações raciais, como se constrói o racismo no Brasil, como ali a gente tem um debate, a gente não falava ainda de decolonial, mas falava de uma pós-colonialidade, de novas epistemologias, como isso deve acontecer, e depois ela reorganiza o sistema educacional. E o pulo do gato, que eu diria, a grande estratégia da Petronilha foi transformar o ensino de história e cultura afro-brasileira em educação das relações raciais. Ela abre o texto dizendo, numa sociedade, nas nossas escolas, uma sociedade que é demarcada pelo racismo, uma sociedade que é racializada, todas as pessoas possuem raças. E a nossa escola ensina as crianças a se comportarem a partir da raça. E ela traz a Cida Bento, de certo modo, para dizer, olha, o processo, portanto, das políticas de embranquecimento faz com que haja um privilégio com relação à população branca que não aprende que ela é branca, aprende que ela é a norma. Enquanto que os sujeitos não brancos, eles aprendem que eles são exceção, né? E isso vai aprofundando a desigualdade. Então, o que a escola precisa fazer é reeducar as relações raciais. Então, o combate do racismo não vai se dar pela alteração do conteúdo, mas vai se dar pela forma como a gente pensa o currículo. E para quem não é da pedagogia, né, o que é o currículo? O currículo, ele é a forma como a gente organiza os saberes que serão transmitidos, que são produzidos no contexto escolar. A organização desses saberes, eles impactam nos objetivos da própria educação, nos programas de cada um dos cursos, nos conteúdos que vão estar utilizando, nos materiais didáticos, nos processos formativos, nas escolhas didáticas. Ou seja, o que se propõe radicalmente é uma revolução na nossa educação. É uma outra escola que nós queremos. Uma escola que tem o rosto do povo brasileiro. Isso não significa uma educação afrocentrada, porque a gente também deixaria de fora a população indígena, mas justamente uma educação que coloque no mesmo pé de igualdade as populações indígenas, negras e brancas. Para fazer isso, a gente precisa criar políticas a partir de 3 princípios. Lembra os 3 princípios lá do movimento negro unificado? Política de valorização, reconhecimento e reparação? Isso vai aparecer também na educação. A partir do quê? De um reconhecimento e de uma valorização da diversidade, de uma valorização das identidades negras, da diversidade, portanto, que compõe o Brasil, uma conscientização política da diversidade, uma valorização das identidades e práticas, terceiro ponto, práticas pedagógicas antirracistas. É o primeiro momento em que aparece um documento oficial do Estado brasileiro, uma perspectiva de uma educação antirracista, né? E aí, como que se coloca na prática uma educação antirracista? É esse momento que nós estamos agora, né? E, enfim, eu paro por aqui para a gente abrir para as conversas. Eu falei que ia falar 30 minutos, deve ter falado 1 hora, né? Mas eu queria, então, pensar esse panorama para vocês, e destacando isso. Não houve um momento em que as várias formas de organização do movimento negro não pensou um acesso à instituição escolar. Mas também é preciso destacar que o movimento, as várias formas de organização do movimento negro também sempre pensou uma valorização dos processos educacionais que ocorrem em outros espaços que não a escola. Porque se a escola ela é fundamental, ela tem um lugar importante, a gente defende que todas as pessoas tenham que ir têm direito de acessar e permanecer a escola, acessar saberes que só são possíveis acessar na escola, e também defendemos que todas as pessoas têm o direito a acessar o ensino superior, né? As universidades, portanto, uma educação pública, gratuita, sócio-referenciada, né, de qualidade,
Mas também a gente não deve estabelecer uma hierarquização entre os saberes, né? Os mestres e as mestras de capoeira, as sacerdotisas e os sacerdotes das religiões de matriz africanas, né, os tatas, as mametos, as babás, as iás, também possuem conhecimento. Um conhecimento que também é transmitido, né? Esse conhecimento também precisa ser valorizado, né? Tem crianças pequenas nas nossas escolas que conhecem muito mais sobre o contexto africano do que nós adultos. Isso não é valorizado na escola, né? Então, pensar também como que eu aciono esses saberes produzidos em outros espaços relacionados com o contexto africano para pensar justamente uma educação emancipatória. Enfim, gente, é um pouco isso que eu queria trazer para vocês, né? Salpicando aqui muitas coisas. Tem uma lista de referências bibliográficas que eu posso deixar depois para quem quiser aprofundar nesses temas, em outros temas, e a gente vai conversando. Então, eu abro aqui, não sei se acho que temos uns minutinhos, né? Não sei se alguém gostaria de fazer comentários, fica à vontade. Nossa, minha cabeça está borbulhando. Eu vou interromper a gravação, porque essa parte a gente coloca depois para quem não pôde estar presente. A discussão a gente começa uma nova, mas que não vai ficar exposta para poder a gente fazer um ambiente mais intimista.